Fala, meus amigos do canal, como é que vocês estão? Tranquilo? Vou começar mais um vídeo aqui com vocês tratando de temas sobre segurança pública. Para quem não sabe, meu nome é Gabriel, sou delegado de polícia e aqui nesse canal a gente conversa sobre temas ligados à segurança pública, forças policiais, os bastidores aí dos poderes, justiça criminal. E hoje eu quero tratar com vocês sobre a prisão desse caboclo aí, ó, que eu nem fazia ideia de quem é essa pessoa, chama Buzeira, um influenciador. Mas especificamente eu não quero falar da prisão dele não, porque não me interessa. Eu quero falar de audiência de custódia. Isso sim me interessa e me interessa muito e deveria interessar a você também. Então se você quer entender a origem da audiência de custódia, o que ela tem representado aí para o incremento da criminalidade no nosso país, fica aqui nesse vídeo que você vai entender, e no churrasco de final de semana aí na casa daquele amigo seu chato, você vai poder destruir qualquer argumento para falar que a audiência de custódia é um grande problema no nosso Brasil, beleza? Não vou pedir para você deixar like, não vou pedir para você compartilhar, nem se inscrever no canal nesse momento. Aproveita o vídeo, se lá no final foi interessante, trouxer uma reflexão para você, aí sim eu vou pedir isso para você, beleza? Sem mais demora, vamos para o vídeo. Estou com a apresentação aqui do lado. Primeiro, quem que é Buzeira? Buzeira é um influenciador aí da zona leste de São Paulo. Ele era conhecido por ostentar carros de luxo, mansões, joias, além de divulgar rifas e sorteios. E foi esse o problema que levou ele à prisão. É uma contravenção penal você explorar rifas e sorteios sem autorização do Estado, e isso ele realizava. Só que a conduta dele vai além disso, olha lá. A Polícia Federal prendeu ele no dia 14 de outubro, tá aqui, num esquema que envolvia lavagem de dinheiro com o uso das BEPs vinculado ao tráfico internacional de drogas, tá? Então foi esse o motivo pelo qual o Buzeira foi preso, beleza? Olha aí, ele ostentando um pouquinho de dinheiro nas redes sociais dele, né? A defesa dele disse o seguinte, que o Bruno, que é o nome dele, é um trabalhador, possui residência física, fonte de renda e atua há anos de forma pública e transparente nas redes sociais, sendo reconhecido nacionalmente por sua atividade profissional como criador de conteúdo digital. Se fosse só criador de conteúdo digital, não teria problema, tá? Deixa eu olhar para essa câmera aqui também, agora novidade, tem outra câmera. Se fosse só conteúdo digital, não teria problema nenhum. O problema é que ele estava enganando as pessoas, junto com o esquema das bets, rifas, etc. Ele estava ficando rico com isso aí, às custas das pessoas que acreditavam num ganho fácil de dinheiro nas atividades que ele desenvolvia, beleza? E olha lá, Buzeira usou 20 contas para movimentar milhões com dinheiro miúdo. Isso é suspeita de lavagem de dinheiro. Olha lá, 14 milhões com 70.800 depósitos. Não é natural. Se você quer realizar um depósito, uma transferência de um valor desse, você vai lá no banco, vai transferir isso de uma vez, você não vai ficar picando em vários depósitos. Isso é suspeita de lavagem de dinheiro, ou seja, está envolvido com dinheiro vindo de atividade ilícita, provavelmente o tráfico de drogas, né, o tráfico internacional de drogas. E aí, o que acontece? Buzeira revela faturar mais de R$1 milhão por mês na sua audiência de custódia. Foi essa notícia que me chamou a atenção para tratar desse tema. O que é audiência de custódia? Vocês vêm falando aí direto, hoje está na moda essa expressão audiência de custódia, está na boca de todo mundo, todo jornal vai ter uma notícia sobre audiência de custódia, e nós vamos entender o que é essa bagaça, beleza? Olha o vídeo. As audiências de custódia, uma luta enorme, foi uma luta inicialmente extremamente difícil, porque não havia uma lei prevendo as audiências de custódia. Como todos sabem, consiste na apresentação obrigatória de qualquer pessoa presa em flagrante perante um juiz de direito para avaliar a sua situação. Então, de acordo com o Ricardo Lewandowski, que na época que a audiência de custódia foi criada, ele era presidente do STF e, consequentemente, presidente do Conselho Nacional de Justiça, foi ele que implementou as audiências de custódia no Brasil, lá em 2015. E ele fala, o que é audiência de custódia? Você apresentar alguém que foi preso em flagrante ou em virtude do cumprimento de mandado de prisão judicial
em 24 horas, em até 24 horas, perante um juiz para analisar a legalidade da sua prisão. Mas vocês vão ver daqui a pouco comigo que isso é uma duplicidade de procedimento que já acontecia no Brasil há muito tempo. Então, na verdade, a audiência de custódia ela foi criada por um outro motivo, que a gente vai ver justamente o próprio ministro Ricardo Lewandowski explicando para a gente. Olha só, por qual foi o motivo? Foi uma luta, a meu ver, bastante importante, foi um salto civilizatório, nós conseguimos, naquele momento, reduzir a população carcerária, claro, paulatinamente, de 850 mil presos para cerca de 650 mil presos. Vocês entenderam, então, por que foi criada essa audiência de custódia? Reduzir a população carcerária. Não tão interessados com a audiência de custódia de recrudescer o tratamento contra o criminoso, de privilegiar o tratamento da vítima, certo? De acolher a vítima, não. O interesse é o bandido. A gente tem que tirar o bandido da cadeia. Está com superlotação carcerária. Nós estamos vivendo um estado inconstitucional de coisas. Vocês vão ver logo em seguida que o STF falou sobre isso lá em 2015, que motivou essa criação das audiências de custódia. Mas vamos continuar ouvindo o ministro, que tem mais coisa aí. Ficando que 200 mil pessoas seriam detidas, ficariam meses ou, quem sabe, anos, sem ter a oportunidade de se defrontar com o juiz ou uma juíza, presos preventivamente, presas fáceis, para utilizar a mesma expressão, do crime organizado. Preso, como hoje, a média é em torno de 50% de pessoas presas em flagrante, ao invés de serem trancafiadas no ergástico, como se dizia antigamente, são liberadas mediante condições. Que coisa boa, né? Cerca de 50 pessoas que são presas em flagrantes não vão ficar mais presas, vão ser liberadas. Né? Aí você fala assim, não, Gabriel, mas está sendo liberado o ladrão de galinha, né? Aquele que praticou uma ameaçazinha de leve. Não. Muitas dessas pessoas que estão sendo soltas aqui são soltas por crimes graves que estão praticando. Roubo, extorsão, tráfico de drogas, homicídio, estupro, tá? São pessoas que estão sendo soltas nessas audiências de custódia, estão voltando. Em menos de 24 horas, a polícia prende e ele volta para a rua de novo, para continuar a delinquir. E a sociedade é que paga o pato. Os eventos eletrônicos, serviços da comunidade, ou, eventualmente, a suspensão de alguns direitos. Essas aí são as condições para a liberdade. Liberdade e o julgamento definitivo da acusação que, eventualmente, pesa sobre ele. Ou seja, o homicida, o estuprador, ele vai aguardar em liberdade, talvez com uma tornozeleira eletrônica, uma prestação de serviço à comunidade, ou às vezes até sem qualquer tipo de condição, vai receber uma liberdade provisória. E vai esperar em liberdade o julgamento do processo dele, que às vezes leva anos. E ele pode voltar a delinquir, como vários voltam a delinquir. Tá? Então, esse aí é o pai da audiência de custódia no Brasil. Olha lá, desde que foi implementada em âmbito nacional por Ricardo Lewandowski, essa notícia, né, falava que seria o futuro ministro da Justiça, hoje ele já é, há 8 anos, em 2015, a audiência de custódia já resultou na soltura de 566 mil pessoas presas. A concessão de liberdade ocorreu em 40% dos casos. Tá? Procedimento que consiste em levar um preso em flagrante à presença do juiz em 24 horas, para que a sua detenção seja avaliada. É considerada a maior realização de Lewandowski no Supremo Tribunal Federal, que ele presidiu entre 2014 e 2016. Maior realização do Lewandowski é criar um mecanismo da porta giratória do sistema penal. A doutrina vai tratar isso como uma porta giratória. Sabe aquelas portas de banco que você entra e fica girando ali? É isso que o Lewandowski criou. A polícia prende, em menos de 24 horas o delinquente está na rua de novo, vai praticar outro crime, a polícia prende de novo, em menos de 24 horas está solto. Então é uma porta giratória infinita e interminável. Tá? Até que ele cometa algo muito grave, tem uma extensa ficha criminal e não tem como mais soltar ele.
beleza? Olha lá, a audiência de custódia foi implementada no Brasil em 2015, em meio a uma grave crise no sistema penitenciário, como uma resposta do judiciário e da sociedade civil para combater o encarceramento em massa, a superlotação e a violência institucional. Que vou abrir um parênteses. Sabe por quê que tinha essa ideia de superlotação e precariedade do sistema? As próprias entidades que combatem a criação de mais vagas no sistema penitenciário, que impedem que o Estado invista de forma efetiva no sistema carcerário para dar dignidade aos presos e gerar esse caos todo, são as mesmas entidades que vão dizer, olha lá, o Estado não está investindo nos presídios, aquilo ali é a verdadeira masmorra. Não tem como manter as pessoas presas num lugar desse. E aí essas próprias entidades criaram esse caos para usar como subterfúgio, como pano de fundo, para liberar cada vez mais criminosos de novo na rua, de forma rápida, colocando a sociedade em risco. Estado de coisas inconstitucional, foi o que o STF determinou na análise da DPF 347, tá? Ele reconheceu a existência de um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário em razão da falha reiterada do poder público em garantir os direitos fundamentais dos presos. Beleza? A gente tem mais um vídeo para tratar sobre isso agora. Vamos ver. Não. Quero tratar com vocês sobre qual que é a origem da audiência de custódia, tá? Aonde que ela estava prevista primeiramente. Existe uma coisa chamada de Pacto de São José da Costa Rica, tá? É a Carta de Direitos Humanos daqui das Américas. O que que essa convenção diz, né? A Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Ela vai dizer no seu artigo 7, tá aqui, número 5, que toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora, ela não fala em prazo, à presença de um juiz ou outra autoridade, ou seja, pode ser ao juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais. Então, o que o pacto está falando? Desde 1992, olha aqui, foi quando o Brasil incorporou o pacto internamente aqui no nosso ordenamento jurídico. Ele está dizendo que toda pessoa que é presa, seja em flagrante, seja cumprindo uma ordem de um juiz, mandado de prisão, ela deve ser levada sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer função judicial, aqui ó, funções judiciais, para analisar a legalidade da sua prisão. Sabe no Brasil quem é essa outra autoridade? É o delegado de polícia. Desde 1940, o delegado de polícia já exerce essas funções aqui na análise da prisão em flagrante e no cumprimento do mandado de prisão judicial. Toda pessoa que é presa no Brasil, a primeira autoridade em que ela é levada é perante o delegado de polícia. Porque o delegado de polícia, além de analisar as questões de mérito da sua prisão, se tem indício de autoria, se tem indício de materialidade, ele também analisa a necessidade daquela medida. O delegado também vai analisar a legalidade daquela medida, se foram observados os requisitos legais para aquela apreensão ou captura, que a gente chama tecnicamente, que é feita de uma pessoa, até que seja levada à sua presença para que seja lavrado ou não a prisão em flagrante, por exemplo, ou cumprido ou não o mandado de prisão. Tá certo? Então, o Brasil já tem isso desde a década de 40. Mas aí, com o caos que foi criado nessas entidades da superlotação carcerária, tá prendendo muito, soltando pouco, etc., a gente tem que condicionar isso aqui necessariamente à apresentação ao juiz. Mas eu disse lá atrás que era uma duplicidade de procedimento. Por quê? Desde 1940, a primeira autoridade que toma contato com o preso é o delegado de polícia, que ele vai analisar mérito, necessidade e legalidade. E em até 24 horas, o delegado ele é obrigado por lei a apresentar o auto de prisão em flagrante, que são os documentos, ao juiz, para que ele faça uma nova análise da legalidade, necessidade
e do mérito daquela prisão. Tá? Isso está lá no artigo 310 do Código de Processo Penal, desde a década de 40. Então a gente já tinha duas autoridades que não participaram da prisão, analisando a prisão de qualquer pessoa aqui no Brasil. Só que o que acontece? Criou-se a ideia de que eu preciso de apresentar isso para o juiz. Tá? Porque o juiz ele tem mecanismos mais elásticos para proporcionar a liberdade de um preso. O delegado ele pode liberar se ele entende que não há elementos de mérito, ou seja, não tem indício de autoria, não tem indício de materialidade, ou se ele verifica que a legalidade de uma prisão em flagrante, por exemplo, não está presente. Por exemplo, aquela pessoa não foi detida em flagrante delito, quando estava praticando o crime. Então o delegado também pode liberar. O delegado pode liberar também quando ele entende que tem todos esses requisitos, mas cabe fiança nos crimes de até 4 anos de prisão, o delegado pode aplicar fiança, tá? Mas nos outros casos, e aí é uma gama de crimes considerados mais graves, como roubo, estupro, tráfico, o próprio homicídio, o delegado não tem como liberar uma pessoa sem a fiança, por exemplo. E o juiz tem essa possibilidade, porque ele pode aplicar outras medidas cautelares, como uma prisão domiciliar, a tornozeleira eletrônica, proibir de frequentar determinados locais, proibir de sair de casa em determinado horário, tá certo? Então ele tem um leque maior de providências que ele pode tomar para conseguir a liberdade. E foi justamente nesse ponto que o ministro Lewandowski foi, junto com vários governadores do Brasil naquela época, e própria presidência da República, e construiu a ideia de audiência de custódia. O juiz, quando vai analisar um caso na audiência de custódia, ele não fica preso à questão de mérito. Na verdade, ele nem olha a questão de mérito. Ele vai olhar só a legalidade daquela prisão, se cumpriu os requisitos, e a necessidade daquela prisão. Ah, tem necessidade? Vou manter preso. Não tem necessidade? Eu libero. Só que isso é um conceito, a necessidade, muito subjetivo. O juiz pode entender, por exemplo, que um homicida não tem necessidade de ficar preso. E é o que a gente está vendo acontecer no Brasil. 40% das pessoas presas em flagrante no Brasil são colocadas em até 24 horas de volta na rua. E aí é complicado. E nós vamos ver casos bizarros de pessoas sendo colocadas nas ruas no vídeo que eu vou mostrar logo em seguida para vocês. Mas eu quero que fique claro para vocês essa questão que no Brasil não tinha necessidade de audiência de custódia, ela foi criada para propiciar uma redução em massa de presos no Brasil, presos provisórios no Brasil. O que diz a resolução número 213 do Conselho Nacional de Justiça, que cria e regulamenta a audiência de custódia? Olha só, nessa audiência o juiz só vai analisar legalidade da prisão, que são os requisitos legais, tá? Se estava em situação de flagrante ou não, você entendeu? Se foi preservado os direitos do preso, só esse tipo de coisa. Necessidade de manter essa prisão, ou seja, se há risco em colocar em liberdade aquela pessoa ou não, você entendeu? E ele vai analisar manter ou não a prisão, e se não manter, pode dar a liberdade com ou sem cautelar. Ele vai apurar, sabe o que nessa audiência também, que foi colocado aqui? Eventuais ocorrências de tortura ou maus tratos. Não se discute o mérito do caso, não se discute se aquele preso foi autor mesmo do crime, se tem materialidade do crime, não. Apura essas 3 coisas e, principalmente, eventual ocorrência de tortura ou maus tratos. Se o preso chegar lá e falar assim, ó, juiz, eu fui constrangido pelo policial, eu fui agredido pelo policial, sabe o que acontece? É determinada a abertura de um procedimento. E esse policial vai ter que se explicar lá para provar que aquela fala daquele preso, às vezes que já foi preso diversas vezes, não tem fundamento. É uma inversão no Brasil. Você coloca aquele que está tutelando a sociedade, que está protegendo a sociedade, que é o policial, no banco dos réus, sem qualquer participação dele, tá? O policial não participa dessa audiência, não. Tá certo? 10 anos de audiência de custódia, mais de 2 milhões de audiências de custódia foram realizadas no Brasil. Cerca de 60% dos casos foi mantida a prisão,
A liberdade foi concedida em 41% dos casos, e desses 41%, cerca de 6 mil, ou 0,3%, são prisão domiciliar. Relatos de tortura, olha só, 7%, 140 mil casos só de tortura. Né? Porta giratória, 4 a cada 10 presos são liberados em menos de 24 horas no Brasil. Esse aqui que é o problema, grande problema da audiência de custódia. Um número muito alto de pessoas que estão sendo liberadas, que não estão sendo consideradas um risco para a sociedade. E muitas delas, a gente vai ver no vídeo aqui logo em seguida, fica aí, que são pessoas que praticam crimes graves, tá? Olha o vídeo. Presta atenção. Pessoal, hoje é dia 25 de agosto, dia do soldado. Eu quero mostrar para vocês, assistam até o final, uma grande operação realizada na região de Sorocaba, com várias modalidades de policiamento. Nós temos o Águia da Polícia Militar filmando, traficante preso pela polícia, então nós temos viatura da Força Tática, viatura do 14º BAEP, criminoso em fuga. E olha o apoio do Comando de Aviação do Helicóptero para realizar essa prisão. Foram apreendidos 224 quilos de pasta base de cocaína, 90 quilos de crack, 2 criminosos presos, tudo para que fosse uma excelente operação, com um excelente resultado, um trabalho de inteligência que durou meses até chegar à prisão desses 2 criminosos. Só que... Mas aí vem aquela, mais uma vez, a fatídica audiência de custódia, e pasmem, o juiz de direito, o juiz singular lá da região, responsável pela audiência de custódia, liberou o traficante sob a alegação, eu vou ler o que ele teve a coragem de escrever. Presta atenção. Embora seja clara a situação de traficância, a quantidade de droga apreendida não foi exacerbada. O que esse cidadão, para não falar outra coisa, porque se não é capaz de eu ser responsabilizado, se eu tivesse que falar o que eu acho de um sujeito como esse, de um juiz como esse, aí é capaz do processo virar contra mim. Porque a sociedade não aguenta mais viver num país sem lei, onde a legislação é fraca, não pune adequadamente o criminoso, onde a gente entrega os melhores resultados da história da segurança pública, e mesmo assim a reincidência criminal é o maior problema. E depois de uma operação de guerra como essa, aí vai um iluminado desse juiz aí e diz que a quantidade não é exacerbada, 224 quilos de cocaína, 90 quilos de crack. O que será que ele precisa para deixar o criminoso, o traficante preso? Uma tonelada de droga? Enfim, mesmo assim, hoje, dia 25 de agosto, eu quero dedicar esse vídeo aqui a todos os soldados do Brasil, não só da Polícia Militar de São Paulo. Aí o Guilherme Derrite, ele vai enaltecer os policiais, né? Mas olha, para vocês verem uma situação dessa, o juiz entendeu que não tem gravidade, não é uma quantidade significante, não tem problema colocar em liberdade, não. Imagina como que o policial recebe uma notícia dessa. Depois de alguns meses de investigação, de levantamentos, a operação que envolveu vários recursos, o Estado gasta dinheiro para isso. Tirar de circulação os traficantes, 2 traficantes deste tipo, em menos de 24 horas estão na rua de novo. E aí agora eu vou te mostrar o que é a audiência de custódia, como que uma audiência de custódia geralmente é realizada, o que acontece na audiência de custódia. Presta atenção nesse vídeo aqui. Esteja bem sentado na sua cadeira aí para você não cair no chão. Os senhores estão algemados? Sim, positivo. Essa pessoa aqui, ó, é um juiz de direito, tá certo? E aqui são os 2 presos que estão sendo apresentados na audiência de custódia para ele, tá? Acompanhe o vídeo, veja o que ele vai falar. Peço primeiro ao que o senhor Manique chame o agente e retire suas algemas. Eu vou colocar o Arthur na sala de espera enquanto eu ouço o senhor Manique. Por gentileza, tira a algema dele, por favor. Excelência, eu gostaria de requerer o uso da algema. Eu estou sozinho na sala de audiência com 3 presos. O senhor não tem condições, se o senhor não tem condições de manter ele sem algema, eu vou deixar de fazer a audiência e determinar que vocês levem ele ao fórum, porque não é possível, dentro de um presídio, não ter condições de garantir a ausência de algema. Deixa eu dar uma pausa aqui. Será que o juiz sabe quantos policiais penais trabalham no presídio? Olha ali tem um policial penal, tá aqui, com outros 3 presos. Ele está fazendo sozinho uma função que deveria ser de pelo menos 6 policiais penais, porque polícia
é supremacia de força. A cada uma pessoa, no mínimo 2 policiais. E ele está sozinho. Tá? E aí o juiz, não, é inadmissível. Eu não vou fazer uma audiência com ele algemado. Vou requerer que ele venha ao fórum. É isso que acontece nas audiências de custódia. Eu não abro mão disso. Tá tirando a algema lá. Na cabeça. Isso. O senhor foi preso até chegar na delegacia, levou quanto tempo? Um pouquinho do senhor. Quantas horas ou quantos minutos? Uns meia hora por aí. Meia hora, mais ou menos. Neste momento, o senhor ficou privado de água ou de alimentação? Sim, senhor. O senhor estava... Coitado, né? Tá. O senhor... Coitado. Demorou 2 horas o processo de prisão dele, ele ficou privado de água e alimentação. 2 horas. Acho que qualquer pessoa aqui fica, né? Sem alimentação e água durante 2 horas no dia a dia, às vezes até mais. Quem trabalha aí, ó, de sol a sol, pega um ônibus, sai de casa, tá escuro ainda para ir pro trabalho, chega, trabalha, aquela pauleira toda. Quanto tempo demora você tomar um copo de água, poder se alimentar? Mas o preso não. O preso ficou 2 horas, já é complicado, né? Tira a algema dele aí. É difícil, tá? Só pra gente concluir, essa fala aqui da ex-juíza Ludmila Lins Grilo. A audiência de custódia é um caríssimo saque, serviço de atendimento ao consumidor ou ao cliente, onde o preso pode descarregar toda a sua insatisfação com o serviço prestado por quem o prendeu, que é o policial, e o policial nada poderá dizer na audiência. A audiência de custódia é o mais atual retrato da bandidolatria. Que é essa idolatria que o Brasil, o povo brasileiro tem pelo bandido, pelo criminoso, pelo errado. Bom, espero que você tenha entendido o que é audiência de custódia nesse vídeo. Fico no aguardo aqui dos seus comentários para ver se você concorda com a audiência de custódia, acha que ela é realmente necessária no Brasil. Qual que é o seu recado para o ministro Ricardo Lewandowski sobre a audiência de custódia? Se esse vídeo de alguma forma foi útil para você, foi esclarecedor, peço que você siga aqui o canal para não perder nada, curta o vídeo, que ajuda a gente a ir na divulgação, e compartilhe com a sua rede de contatos aí para que mais pessoas possam tomar conhecimento da audiência de custódia no Brasil. Beleza? Qualquer dúvida que tiver, estou à disposição, só mandar nos comentários que eu vou responder, e às vezes a sua dúvida pode virar um vídeo aqui no canal. Beleza? Até o próximo vídeo, valeu!